Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aí dessa série que a gente vem fazendo sobre Bíblia. E hoje então, finalmente, nós vamos começar a abrir a nossa Bíblia para refletir algumas passagens, Não temos essa intenção de ler a Bíblia ou refletir sobre ela toda, Mas quem sabe algumas passagens importantes a partir de hoje, Já vimos toda essa questão aí de interpretação, de escritura, agora então vamos, iluminados pelo Espírito Santo, depois de já de fazer a nossa oração pessoal também, começarmos a leitura da Bíblia. Então eu convido você hoje, vamos começar bem do início mesmo, Convido você a pegar a sua Bíblia, lá no livro do Gênesis, para nós lermos juntos, o Gênesis, capítulo 1, o versículo de 1 a o versículo 3, que fala da criação, que diz assim: No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja a luz, e houve luz. Então, isso aí já é o suficiente para a nossa conversa de hoje, 3 versículos, já temos aí bastante coisa, bastante conteúdo para a gente começar a conversar. Muito bem. Primeiro, nós não sabemos ao certo quem é o autor do livro do Gênesis, Acredita-se que tenha sido talvez no tempo do rei Davi, do rei Salomão, algo lá em torno do ano 1000 a.C., e que esse livro tenha sido escrito pelos sacerdotes, os escribas, os agiógrafos do templo por esse período. O gênero literário dele, ele tem uma certa mistura. Ele tem um pouco de lenda, tem um pouco de alegoria, tem um pouco de genealogia, porque fala dos nossos antepassados, tem um pouco de saga também, que é o desenvolvimento, o desenrolar de uma história da criação. Enfim, bom, não é porque é o livro que nos fala da criação que ele tenha também sido escrito lá na criação. Não, A intenção do livro é nos mostrar as verdades de fé a respeito da origem do ser humano e também a origem de tudo que existe e ainda por quem foi criado. Então essa é a intenção do livro. O livro do Gênesis, ele não é, no caso, um livro científico que vai nos trazer com exatidão de datas desses acontecimentos. Se isso aconteceu, a criação, a origem aí do primeiro homem, de Adão e Eva, se isso foi há 100 mil anos, ou se foi há 500 mil anos, ou se foi há 1 milhão de anos atrás. Isso é a ciência quem vai mostrar, com o passar dos anos e com toda a tecnologia e com tudo que aquilo que a ciência hoje conta. Bom, o autor quer mostrar que por trás de tudo isso, por trás de toda a criação, existe a mão de um Criador. Esses 3 primeiros versículos, eles são para nós talvez os 3 mais importantes da Bíblia. Eles mostram que Deus existe, que é Trindade, e assim já derruba qualquer uma outra teoria sobre a origem do ser humano. Primeiro, é a presença da Trindade, que nós podemos perceber naquilo que a Bíblia, esses versículos nos fala. Quando ele fala Deus criou, nós temos, portanto, aí a presença do Pai, do Criador. Depois fala também que um vento de Deus pairava. Nós temos o que aí? Nós temos aí a presença do Espírito Santo, que pairava. E depois também temos a outra frase que diz Deus disse. Ou seja, aí nós temos o quê? Temos o verbo de Deus, temos a palavra, Quem é o verbo, quem é a palavra? É Jesus Cristo. Então assim nós já de imediato concluímos que temos então já a presença da Santíssima Trindade, a sua presença já desde a criação do mundo. Segunda verdade de fé também que esses versículos nos mostram, Nesses 3 versículos se responde a uma das perguntas que talvez todo ser humano faz, De onde vem Deus? Quem é Deus? O relato da criação, ele não mostra apenas aquilo que Deus criou, mas ele mostra também que justamente
por criar, né? Aquela palavra ali, Deus criou, com isso mostra que Deus transcende a tudo isso, ou seja, a tudo que Ele criou, né? Deus está além, Deus está acima de toda a sua criação. Veja bem, sendo assim, nós não podemos dizer que Deus está ligado, né? Ou estar preso ao tempo. Por isso é que a gente diz que Deus ele é o quê? Ele é onisciente, né? Deus sabe tudo, né? Do presente, do passado e também do futuro. Assim como também Deus ele não está preso ao espaço, né? Por isso a gente diz que ele é o quê? Ele é onipresente, né? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E também Deus não está preso à matéria. Por isso nós falamos que Deus ele é o quê? Ele é onipotente, né? Por isso que Deus pode criar, por isso que Deus pode dar a vida, né? Por isso que Deus pode ressuscitar. Então, veja, se Deus estivesse preso, né, a um desses elementos, ele não seria Deus, né? Porque ele seria o quê? Ele seria limitado. Então isso nos dá uma outra certeza, né? A certeza, então, de que nada aconteceu por acaso, né? Como muita gente fala, né? Como muitos ensinam por aí, dizendo que tudo foi acontecendo naturalmente, por acaso, né? Que não existe a mão de um criador, de alguém que organizou, né? Que deu ordem às coisas, mas tudo foi acontecendo de acordo com o passar dos anos, né? Nós não acreditamos, ao menos eu me nego, né? A acreditar nesse acaso, ou nessa coincidência, né? Das coisas terem acontecido ou serem dessas maneiras. E esses 3 versículos nos mostram tudo isso, né? Nisso que as pessoas ensinam das coisas acontecerem por acaso, né? Se fala que existia a Terra, aí depois se formou, né, o universo, aí depois de passar de tantos anos aconteceu tal coisa, não, né? Isso aí vem tudo abaixo com esses 3 versículos que a Bíblia nos narra da criação, né? Porque, veja bem, se nós tivéssemos, por exemplo, conforme se ensina, se tivéssemos apenas a Terra, né? Se nós tivéssemos apenas a matéria, a Terra, mas se não houvesse o espaço, onde é que colocaríamos a Terra, né? Como é que a Terra ficaria em órbita? Né? Portanto, não adiantaria, né? Não poderia existir a Terra sem existir o espaço, certo? Então nós precisaríamos primeiro do espaço. Se houvesse a matéria, ou seja, a Terra, né? e o espaço, mas se não houvesse o tempo, né? Onde, no caso, quando, né? Quando, em que tempo da história existiria, né? Poderia existir a Terra e o espaço, né? Deveria, né? Teria que acontecer, existir um tempo. Portanto, não poderia haver a Terra sem o espaço e não poderia também haver a Terra e o espaço sem o tempo, né? Ou seja, a gente chega à conclusão, né? A própria ciência hoje, né? Ela se dobra diante dessa realidade de que o que aconteceu de uma vez só, ou seja, né? A criação de Deus ela aconteceu de uma só vez, ou Deus criou tudo junto, né? E esses 3 versículos da Bíblia eles nos dão justamente essa resposta. Veja, os 3 primeiros versículos mostram isso. Nós lemos aqui, né? Você pode ler de novo aí também. No princípio. Quando se fala no princípio, nós temos aí o quê? Nós temos aí a criação do tempo, certo? Quando fala Deus criou os céus, nós temos aí o espaço, a criação do espaço. Depois fala e Deus criou a terra. Aí nós temos a matéria. Então, portanto, agora nós temos o tempo, temos o espaço e temos a matéria, né? A trindade. E não só isso, nós temos também uma trindade de trindades, né? Porque veja bem, ao criar o tempo, né? Deus ao criar o tempo, nós passamos a ter então passado, presente e futuro, trindade. Ao criar os céus, né? Criando os céus, nós temos o espaço, nós temos também as três dimensões, né? Que é comprimento, altura, né? E largura, também a trindade. E ao criar a terra, ao criar a matéria, nós temos também, né, os 3 estados da matéria, também trindade, que é sólido, líquido e gasoso. Portanto, esses 3 versículos da Bíblia, né, eles descartam qualquer uma outra possibilidade,
né, que possa se dizer do criacionismo ou do evolucionismo, né, sem a mão ou sem a organização de Deus. Não. Deus criou, e Deus criou tudo. E um outro detalhe, então, né, portanto, Deus, né, que os criou, né, Deus tem que estar o quê? Deus tem que estar fora deles, né? Deus não pode estar limitado pelo tempo, né? Ele é eterno, ele não tem princípio e nem fim. Deus também, ele não está preso, né, ao espaço, a um lugar, né? Por isso, aonde eu estiver, aonde você estiver, né, pode ser no seu quarto, ou na igreja, na mata, numa ilha, né? Deus está lá. Como é que a gente canta, né? Para onde irei, né? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá, né? Salmo 139. Então Deus não está preso também nem ao espaço, né? Deus não está preso ao tempo, e Deus também, ele não pode estar preso à matéria, ou seja, por isso que Deus é invisível, né? Deus, ele é insondável. Portanto, quando se pergunta, né, às vezes se faz até ingenuinamente, né, ou ingenuamente essa pergunta, de onde Deus veio, essa pergunta acaba sugerindo que nós temos um Deus limitado, né? E essa é a nossa grande dificuldade, ou talvez seja esse o nosso grande erro, né? Querer limitar a Deus, né? O nosso Deus, ele não está limitado, nem por tempo, nem por espaço, nem pela matéria. Por isso Deus não pode ser explicado. Por isso Deus não pode ser definido, né? Nós podemos dizer que temos reflexos daquilo que Deus é, né? É Pai, é Criador, é amoroso, é bondoso, né? Tudo isso são reflexos daquilo que Deus é, daquilo que a gente pode sentir de Deus. Mas ver a Deus, isso nós não podemos, né? Os próprios anjos, né? Na Bíblia nos fala que os próprios anjos, né, tapam o rosto diante de Deus, né? Nós não suportaríamos, né, a luz, a presença, a grandeza de Deus. Então, se alguém pudesse explicar a Deus, né, se ele coubesse dentro da minha capacidade mental de inteligência, né, dentro do meu cérebro, ele não seria Deus. Então é isso, né, para um começo de conversa. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais ainda, né, sobre esses 3 primeiros versículos aí da Bíblia, que nos falam muito mais, né, quando fala que Deus criou. Deus é Senhor de tudo, é Senhor do tempo, é Senhor de toda a criação, né? Senhor da história, onipotente, onipresente e onisciente. Eu me nego, é impossível pensar em tudo isso, em toda a criação, sem a existência de Deus. Fique com Deus, então, até o próximo vídeo. Sem este Deus estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um